Boa noite. Graça e paz da parte de Deus, amém? Todos estão felizes na casa do Senhor? Esse é para copiar o pastor André, né? É o meu mentor. Pega a tua Bíblia, por gentileza. Abra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versos de 1 a 11. Capítulo 4, versos de 1 a 11. Diz assim a santa palavra do Senhor. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos ele te susterão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Verso 10. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Assim o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por cada homem que o Senhor trouxe aqui nesta noite para ouvir a tua palavra, Deus. Palavra que foi aberta, palavra que foi lida e palavra que entrará nos corações de cada homem aqui e transformará aquilo que tiver que ser transformado, ó Pai. Sabemos que o teu Espírito Santo está no meio de nós e que ele está preparando o nosso coração para que nós saiamos daqui nessa noite cheios do teu Espírito Santo, ó Pai. E eu tenho certeza que ele nos visitará nesta noite. É no nome santo e precioso de Jesus, o Cristo, que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Pode se assentar, por gentileza. Deus prepara tudo. Tudo que acontece no seu dia, tudo que acontece na sua vida, Deus preparou. O título que Deus permitiu que eu desse essa mensagem é identidade. Você tem identidade? Todos têm, né? Tem uns que estão precisando renová-las, porque a identidade aqui na terra, ela tem validade por 10 anos. Então você tem que pegar seu RG
ir lá no local onde você renova e renová-la. Assim é conosco, nós temos que cuidar da nossa identidade. Jesus aqui, neste texto, ele reafirma a sua identidade como quem? Como filho do Deus Altíssimo. Ou seja, ele, Jesus, o Cristo, também tem uma identidade. O diabo sabe que quando ele questiona a sua identidade, você e eu estamos propensos ao pecado. O diabo, ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas e todos os nossos dias, tudo que a gente vai fazer também. E se você não está fortalecido na rocha, está propenso ao pecado, ele vai fazer você cair. Pode ter certeza disso. As tentações, elas visam distorcer a minha e a sua identidade. Eu nunca me esqueço quando pastor Aguiar, uma vez de púlpito, disse que, brincando, é óbvio, não é pecado você achar uma mulher bonita passando. Pecado é você quebrar o pescoço e olhar depois que ela passa. Então nós devemos tomar cuidado com os nossos olhos, cuidado com a nossa língua. Foi falado isso aqui no cântico. O diabo, então, ele sabe de todas as coisas. Vacilou, ele te pega. Tanto é que ele, não satisfeito, vai e ataca Jesus por quantas vezes? 3 vezes. E todo ataque, ele sempre vem depois de um questionamento à sua identidade. Não foi diferente para com Jesus. O diabo ataca ele depois de um questionamento da identidade dele, de Jesus. Aí qual foi o ataque? O diabo chega para Jesus e diz: se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Primeiro ataque. Se és filho de Deus, pule daqui. Se és filho de Deus, por que você está distorcendo a sua identidade? O que acontece? Muitos de nós entregamos a nossa vida a Jesus. E aí existe um tempo de maturação, onde você às vezes entrega a sua vida a Jesus, e não vai ser num simples estalar de dedos que ela vai mudar da noite para o dia. E aí Deus vai corrigindo tudo aquilo que está de errado na tua vida. Porque quando você começa a duvidar de quem você é, alguém vai dizer quem de fato você é. Quando a gente se converte, a gente sai para a rua, né? Todo cheio do Espírito Santo, querendo falar de Jesus para todo mundo, né? Só que aí vem aqueles irmãos abençoados e começa a apontar os seus pecados. E aí ele diz assim: você fazia isso, você fazia aquilo. Não foi diferente para com Jesus. Só que Jesus não tinha o nosso pecado. Jesus não tinha pecado. Nós temos,
nós tínhamos. Mas Jesus pega e faz o que quando você pede perdão a Ele? Ele pega os seus pecados e joga no mar do esquecimento, não é isso? Então, hoje, no mundo que a gente vive, há vários apontamentos de Deus para com a sua vida, para com a sua identidade. Nós devemos tomar cuidado onde a gente coloca a planta dos nossos pés, porque a cada esquina tem alguém para nos tentar. E para que Jesus não duvidasse da identidade dele, antes mesmo dele ir para o deserto para estar com o diabo, Deus, o Todo-Poderoso, disse quem Jesus era. Isso é sobrenatural, isso é fortíssimo, é fantástico. Você ouvir de Deus quem de fato você é. Então, quando Jesus é batizado, ou seja, cronologicamente, a partir do momento que você é batizado, a partir do momento que Jesus é batizado, Deus grita, este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Você acha que foi diferente com você quando você mergulhou as águas e foi batizado? Jesus disse para você: este é o meu filho amado. Então Jesus foi para o deserto sabendo quem ele era, o filho amado de Deus. Nós não estamos, eu e você não estamos no mesmo deserto de Jesus. Graças a Deus. Meu Deus, nós não suportaríamos. Mas nós temos os nossos desertos diários, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja na sua caminhada cristã. Todos nós temos desertos. Ou vocês acham que eu estou feliz, contente, alegre, vivendo o meu deserto com uma doença que não tem cura? Oh, que alegria! Óbvio que não. Mas é o meu deserto. Só que eu tenho na minha vida um Deus que diz que eu sou filho amado dele. Eu sou o filho amado de Deus. Eu estou cheio do Espírito Santo de Deus. Então o diabo vai, Jesus olha para ele e diz assim: diabo, vem quente, mas pode vir. Vem quente porque eu estou fervendo. Porque ele estava cheio do Espírito Santo. É assim que nós enfrentamos as dificuldades diárias. Cheios do Espírito Santo. Se você sabe que você é filho do Deus Altíssimo, que está cheio do Espírito Santo, e se você tem uma identidade firme no Senhor Jesus, o diabo não tem vez com você. Se você está caminhando corretamente, se você tem a vida santa, se você lê as Escrituras, se você sabe quem você é, você não vai aderir a essa modernidade perdida. Esse povo louco que está aí fora, fazendo de tudo para aparecer.
É absurdo o que estamos vendo no mundo. Pessoas, seres humanos imitando animais. Absurdo. Eu estou vivendo um momento muito interessante no trabalho, onde eu não conheço as pessoas. Tem 25 dias que eu entrei, 20 dias, algo assim. E um deles brinca muito comigo, e o outro saiu comigo hoje. Hoje já saiu outro dia para visitar clientes. E eu não sei que religião eles pertencem. Eu sei de uma coisa: eu sou filho do Deus que me ama. E eu tenho com a minha boca ministrado ao coração deles. Hoje à tarde, hoje pela manhã, desde pela manhã até o final da tarde, eu escutava assim, cada ligação que o rapaz que estava comigo recebia, ele falava assim: eu estou com o pastor. E aí vinham as brincadeiras. Mas o importante é ele entender que tem alguém do lado dele que Deus ama. O outro sempre fala assim: o Criador me ajuda. Amém. Que o Criador ajuda mesmo a gente. Ajuda a mim e ajuda vocês. Eu não posso de forma alguma atacá-lo. Muito pelo contrário. Nós temos que mostrar quem nós realmente somos. Filho de Deus. Você não pode viver a modernidade aí de fora. Deixa de olhar a grama do vizinho e querer imitá-lo. Não precisa disso. Não precisa. Quem você verdadeiramente adora define a sua identidade. Afinal de contas, quando chegarmos no céu, não vai ter aquele de Minas Gerais, aquele do Paraná, aquele do Rio Grande do Sul, aquele lá do Maranhão. Nós teremos a nossa identidade. O que fizemos aqui na terra. Não negocie seus valores e sua lealdade a Deus por poder, sucesso rápido. Estamos vivendo tempos difíceis na nossa sociedade, no nosso país. Não gosto muito de política, mas infelizmente ouvimos muitas coisas de igrejas no meio de coisas ruins. Devemos caminhar em santidade. Eu aprendi com o pastor Fernando há pouco tempo, Fernando Souza, que eu tenho que cuidar do meu pecado e não do pecado do outro. Pare de apontar o dedo para o pecado do outro. Cuide do seu pecado. Então não entre nessa guerra de placas e religiões que a sociedade está passando a nós. Use a palavra como defesa. Jesus venceu usando sempre as Escrituras, mostrando que a verdadeira identidade é, de fato, fortalecida quando, meu Deus, pega essa palavra, quando conhecemos e aplicamos a palavra de Deus.
Se você não conhece as Escrituras, que é a palavra revelada, se você não aplica, você não tem identidade. Eu tenho sentido falta, muita falta, de ouvir isso, quando nós folheamos as Escrituras. Eu amo ouvir o folhear as Escrituras. E aí, caímos muitas vezes em tentação. Quando estamos no culto, ao invés de estar prestando atenção na palavra, a gente está no Instagram. Pega aí. Se não está no Instagram, está vendo alguma mensagem. Pega aí. Palavra. Nós devemos nos alimentar dela todos os dias, para que nós possamos, de fato, aplicar ela em nossas vidas. E aqui eu vou concluir. Identidade. É muito interessante que a minha digital não é igual à sua. O que vai na identidade quando você vai lá tirar? A sua digital. Então, isso quer dizer que você é único, que você é exclusivo, e que quando você desce as águas, você é exclusividade, é uma propriedade exclusiva de Deus, de Jesus, o Cristo, que garante a sua eternidade. Jesus sai do inferno como? Derrotado? Não. Jesus sai do inferno mais fortalecido. Não pelos pães que ele não comeu, mas pela fidelidade para com quem? Comigo? Com você? Não, para com Deus. A sua fidelidade essa noite, a sua identidade essa noite, não é para comigo, não é para com o pastor André, não é para com o Levi, é para com Deus. Cuide da sua fidelidade para com Deus. Coloque-se de pé, por gentileza. A tentação no deserto, ela é um convite. Para quê? Para quê? Quem quer passar a tentação no deserto? Para que, assim como Jesus, o Cristo, confiou no Pai e rejeitou as falsas identidades oferecidas pelo mundo, nós também rejeitemos as falsas identidades que o mundo nos oferece. Cuidado com o que você está vendo no mundo. Cuidado com o que a tua casa, como sacerdote do seu lar, todos aqui são sacerdotes do lar. O que a tua casa está vendo na televisão? E você, como sacerdote do seu lar, deve, não é uma opção, deve parar um tempo com a tua esposa, com a tua filha, com o teu filho, e ter um tempo com Deus. Seja através de um devocional, seja através das Escrituras, seja através de oração. Eu estou no tempo, né, pastor? 7:30, não é? E eu vou dizer para vocês, eu não tenho visto mais famílias se ajoelharem e orarem juntos. Eu não tenho visto.
Nem na minha casa, muitas vezes a gente consegue se ajoelhar e orar. O que mudou? Nada mudou. Jesus morreu naquela cruz, a cruz do Calvário, por mim e por você. Coloque tua mão no teu coração. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Palavra que nos orienta, palavra que nos define sobre a nossa identidade, ó Pai. Às vezes, as tentações do mundo vêm para nos confundir, ó Pai. Mas a tua palavra nos orienta. A tua palavra nos dá uma rota correta, Senhor. A rota da eternidade. Obrigado, ó Pai, porque nós temos ainda a liberdade de ler as Escrituras, de estudar as Escrituras, ó Pai, e principalmente de praticar as Escrituras, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite cada coração aqui de cada homem de honra, ó Pai. E que nós possamos sair daqui esta noite entendendo nosso compromisso para contigo, ó Pai. E que nós possamos também, ó Pai, sermos verdadeiros sacerdotes do nosso lar. Visita-nos, ó Pai, e visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família. É no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo, que eu oro e agradeço. Amém, amém e amém.